Olá, investidores! Chegamos na última semana de maio e muita coisa para acontecer aí, hein? Estamos aqui com a Fernanda Mansano, economista-chefe da Empíricos, para comentar os principais dados aí. Bom dia, Fernanda! Bom dia, Paula! Maravilha, vamos começar então. Sai o IGPM aí de maio, né? Ele mostrou aí um crescimento de 0,52 ante 1,41 do mês anterior, né? Com este resultado aí, o índice soma um pouquinho mais de 7,5%. Ante maio de 2021, que juntava aí 37% nos últimos 12 meses, no acumulado, né? Então a diferença aí bem grande. Os recuos da taxa aí do IPA e do IPC, que tem os maiores pesos aí para o índice, refletem uma desaceleração aí do preço dos combustíveis, né? Qual a importância dessa queda em relação aos meses anteriores? E eles devem permanecer nessa tendência aí para o resto do ano? Bom, Paula, quando a gente está falando de GPM, nós podemos ter 3 conclusões desse indicador. O primeiro, como você bem colocou, quando a gente compara o acumulado de 12 meses ao ano anterior, a gente vê essa diferença, né? Então, o IGPM é um indicador extremamente volátil, tá? Que ele é muito sensível, né, ao preço das commodities, assim como também ao câmbio, que são aí, enfim, 2 vetores que a gente tem visto que têm apresentado essa volatilidade, tá? Um segundo, quando a gente vê esse arrefecimento de preços, tá, de um mês para o outro, a gente vê, então, esse impacto, né, então, por exemplo, aí do preço das commodities, em especial do petróleo, tá? Então, a gente já vê menores pressões agora, tá? E provavelmente é uma tendência aí agora de estabilização nos próximos meses. Então, se a gente vê a commodity, o petróleo aí estável, né, então a gente não vê mais pressões de preços, tá? E por último, como você trouxe, aí o impacto ao índice de preços ao consumidor, que pode impactar também no nosso IPCA, que sai na semana que vem, né? Então essas menores pressões, como a gente tem hoje, o preço dos combustíveis, né, como ele é relevante na cesta ao consumidor, tá? Então isso acaba também impactando, né, em menores perspectivas de altas da Selic. Então, esse cenário acaba corroborando, né, que a nossa taxa terminal da Selic está próxima, tá? E diferente do resto do mundo, né, que a gente vê aí as taxas de juros aumentando. Então, o IGPM, né, ele traz aí algumas características, né, que a gente também pode aí levar aí ao nosso indicador de preço do consumidor e, claro, a taxa Selic. Legal. Bom, vamos aqui para o PIB do Brasil, que sai agora na quinta-feira, né? A FGV aí prevê uma taxa de crescimento de 1,5%, né? Puxada aí pelo setor de serviços, que voltou aí com o fim das restrições aí contra a Covid-19, né? Qual a sua análise sobre essa projeção, né? E o que esperar da economia brasileira para 2022? Bom, eu acredito que a gente vai ter sim um crescimento, tá? No primeiro trimestre. Projeções, né, em relação à GV, enfim, acredito que estão em linha. Hoje o mercado espera 1,2, a GV é um pouco mais otimista, eu também estou nessa linha mais otimista, porque ela não vai ter somente ali como protagonista o setor de serviços. Eu acredito que também as commodities, que a gente teve um primeiro trimestre de preços mais altos, vai influenciar também de forma positiva no PIB, tá? Então aí são 2 fatores, né, e isso vai também influenciar nas nossas projeções quando a gente está falando de 2022. Então, hoje tem aí a estimativa de 1,5, mas esse segundo trimestre, né, como a gente está vendo até nos indicadores de preços também, alguns indicadores hoje saem indicadores de confiança também, indicadores positivos, a gente deve ter um segundo trimestre também positivo. Então, se tem as expectativas hoje de crescimento até de 1,5%, nada exclui que a gente pode ter aí também expectativas de crescimento chegando a 2%, tá? Quando a gente está falando de PIB, então, Brasil para 2022. Legal, então a tendência realmente, que nem a gente já tem falado aí nas últimas semanas, é realmente a economia dar uma acelerada e melhorar, né? Exatamente, na contramão do mundo, né, que a gente está observando as revisões de crescimento para baixo das grandes economias. No Brasil, a gente tem aí revisado, então, para cima o nosso crescimento econômico. Bom, a perspectiva é boa, então. E falando aí em mundo e em maiores economias, vamos falar aqui do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Sai essa semana aí, né, o payroll, né, o principal indicador aí do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. A ata do Fed na semana passada confirmou aí um aumento, né, 2 aumentos aí de 50 bases aí para as próximas reuniões. Como que a taxa de desemprego agora pode mexer com o mercado lá e os mercados globais?
Perfeito, Paula. Então, a gente tem atenção quando a gente está olhando para o mercado de trabalho americano, dado que o mercado de trabalho também acaba influenciando na decisão, tá, do Banco Central americano em relação à política de juros, tá? Bom, como você colocou então da ata da semana passada, a gente vai continuar observando esse aumento de juros, tá? Entretanto, o mercado de trabalho, eu ainda acredito que ele deve mostrar ainda consistência, né? A gente deve ainda observar a demanda por trabalho, ou seja, as empresas ainda demandando, né? A gente teve aí dados de PMI dos Estados Unidos, e eles ainda colocam que as empresas estão ainda demandando, tá? Então eu penso que são dados que devem vir positivos, né? A gente deve ver sim criação de empregos. Hoje a taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 3,6%, tá? Então, assim, eu acredito que ainda são dados importantes, mas eu não acho que esses especificamente devem mexer ainda com expectativas do mercado em relação ao aumento de taxa de juros. Por quê? Os dois indicadores da semana passada, indicadores não, né? Um indicador que era o PCE, que é de inflação, que, enfim, é o principal indicador de inflação para a política monetária. E a ata do Fed acalmaram bastante o mercado, né? Então, a princípio, né, tem sim um peso, mas eu acredito que não deve agora, no curtíssimo prazo, mexer a expectativa. Então, o que eu posso dizer é que esses dados ainda devem aí mostrar, né, estabilidade, devem vir positivos, tá? Mas o importante agora é a gente observar que o quanto que a inflação, essa inflação corrente nos Estados Unidos, né, começa a impactar, né, quando a gente está falando aí tanto do setor produtivo, né, que tem preços mais altos, assim como também os consumidores, né? Então, ainda acredito que o curtíssimo prazo ainda é um cenário, né, de cautela, um cenário de incertezas, tá? Mas aí é importante a gente observar, dado que, enfim, é o principal indicador do mercado de trabalho americano e, claro, aí acaba afetando toda a economia dos Estados Unidos. Obrigada, Fernanda. Bom, investidores, esse foi o Visão Macro dessa semana. Vejo vocês na semana que vem. Até lá!